Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos falar sobre os números irracionais. Nas aulas anteriores a gente viu como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica, tanto para a dízima periódica simples como para a dízima periódica composta. O procedimento é muito parecido e a gente fazia um truquezinho de forma que a gente cancelava, deixava a parte decimal dessas duas equações iguaizinhas e cancelava, tanto no caso da dízima simples quanto no caso da dízima composta. A parte decimal é exatamente a mesma, quando a gente subtrai, a gente cancela. E aí a gente resolve a equação e encontra qual que é a fração que gerou essa dízima. Ou seja, todas as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Então, todas as dízimas periódicas são números racionais. E se a gente tentar utilizar esse mesmo procedimento para encontrar a fração geratriz de uma dízima não periódica? Então, por exemplo, aqui ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos. Então, essa é uma dízima, tem infinitos algarismos depois da vírgula, mas não tem uma periodicidade, não tem um período, não tem um ou mais algarismos que ficam repetindo. Se a gente tentar, então, vamos chamar essa dízima não periódica de x. Se a gente multiplicar por 10, ó, a vírgula vai andar uma casa, vai ficar 1,2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ó. Mas não adiantou, né? Porque ó, a parte decimal das duas equações não é a mesma, né? Não são iguais as partes decimais, então não adianta subtrair uma pela outra. Se a gente multiplicar por 100, a vírgula vai avançar mais uma casa, e a parte decimal agora é 3, 4, 5, 6, e assim por diante, diferente das outras duas também, então também não adiantou. Se eu multiplicar por 1000, vai ficar 1000x é igual a 123,456, e aí a parte decimal também não ficou igual, ó. Todas as partes decimais são diferentes. E se eu multiplicar por 10.000, por 100.000, 1 milhão, vai continuar dando na mesma. O que isso significa? Significa que não é possível transformar essa dízima não periódica em fração. Então, não tem como escrever isso na forma de fração. Ou seja, esse número ele não é racional. Uma dízima não periódica não é um número racional. Se não é um número racional, a gente chama de número irracional. Então, vamos ver mais alguns exemplos de números irracionais. Então, um dos mais famosos números irracionais aí é o π, né, que é uma constante na geometria. Vocês vão ouvir falar bastante aí nos próximos anos. Tudo que é relacionado a figuras circulares envolve o π. Então, a gente vai ouvir falar bastante ainda dele. Outro é o número e, que é o chamado número de Euler, né, aproximadamente 2,718 e assim por diante. Né, são infinitos algarismos depois da vírgula, a gente só consegue trabalhar com aproximações. Também é um número bem famoso, é mais utilizado em cálculos mais avançados, vocês vão ver um pouquinho disso no ensino médio. Outro número irracional que aparece também bastante na matemática é o número de ouro, o φ, que é aproximadamente 1,6. Tá? Então tem algumas razões que aparece esse φ aí, esse número de ouro. Bom, os que a gente mais vai trabalhar aí nos próximos anos são as raízes não exatas. Ó. Todas elas são dízimas não periódicas. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 8. Qualquer raiz que não for exata é também um número irracional. Bom, e aí fica a dúvida, como assim, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, esses números são irracionais, ou seja, eles têm infinitos algarismos depois da vírgula. E ele não é periódico. Como que esse número aparece, né? Onde aparece o raiz de 2, raiz de 3? Onde que eu vou usar isso, né? Bom, então, esses números, raiz de 2, raiz de 3, vão aparecer bastante agora no começo na geometria para vocês. Existem medidas que valem raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplinho de como aparece o raiz de 2, mas vocês vão ver muitos outros aí durante os próximos anos. Então, veja esse exemplo. Temos um quadrado, esse quadrado a gente não sabe ainda quanto vale o lado dele, então eu vou chamar de L o lado do quadrado. Tá? Bom, estou afirmando para vocês que a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado. O que isso significa? Significa que existe uma certa medida, existe um tamanho desse lado, que ao quadrado vai dar 1 centímetro quadrado, certo? Que é a definição da área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, lado ao quadrado é igual a 1. E aí, então, esse lado ele vale raiz de 1, né? Que é o que a gente entende por raiz quadrada. Né? Qual é o número que é o quadrado que dá 1? Ou seja, o lado é raiz de 1 centímetro. E raiz de 1 a gente sabe calcular, é 1 centímetro. Então, para que a área de um quadrado seja 1 centímetro quadrado, o lado tem que ter 1 centímetro. A mesma coisa nesse outro exemplo, um quadradinho, um quadrado maior de lado L maiúsculo aqui. Então, estou afirmando para vocês que a área desse quadrado maior é 4 centímetros quadrados. Então, a área desse quadrado, 4 centímetros quadrados.
pela mesma lógica anterior, se a área é 4, o lado do quadrado vale quanto? Vale raiz de 4, que é o número que é o quadrado, dá 4. Portanto, esse L vale 2 centímetros, certo? Então, o lado desse quadrado é 2 centímetros. Agora, veja só, eu vou pegar os pontos médios desses lados. Ó, peguei ponto médio, ponto médio, ponto médio e ponto médio. Liguei os pontos médios e formei esse outro quadrilátero. Estou afirmando para vocês que esse quadrilátero ligando os pontos médios é um outro quadrado, né? Ele está numa posição que a gente não está acostumado a ver, né? Mas ele também é um quadrado. Tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos retos, também é um quadradinho, que a gente ainda não sabe quanto que vale a medida, né? Vale L. Mas veja só, eu vou traçar aqui, ó, vou dividir no meio aqui esse quadrado maior, vou dividir no meio também, na horizontal aqui, o quadrado maior. Fazendo isso, eu transformei a figura original em 8 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todas essas 8 partes, esses 8 triângulos, todos eles têm a mesma área, certo? Se todos eles têm a mesma área, agora olha só que interessante, ó. Esse quadradinho aqui de dentro, ele tem metade da área do quadrado maior, né? Se o quadrado maior tem 8 pedacinhos e o quadrado menor tem 4, então a área desse quadrado aqui é metade da área do quadrado maior. Então esse quadrado aqui de dentro, de lado Lzinho, a gente sabe que a área desse quadrado é 2 centímetros quadrados, que é a área desse quadradinho menor aqui, né? Agora, quanto que vale o lado desse quadrado, então? Se a área é 2, o lado do quadrado é raiz de 2. É o número que é ao quadrado dá 2. Ou seja, essa medida aqui vale raiz de 2, que é um número irracional, certo? Então, essa medida aqui é um número que tem infinitos algarismos depois da vírgula e não tem nenhum período, não tem periodicidade, é uma dízima não periódica. Bom, então a gente achou uma medidinha aí que vale raiz de 2. Agora, quanto que vale esse raiz de 2, né? Então, a nossa meta agora, nesses próximos passos, é determinar o valor de raiz de 2. Quanto será que vale raiz de 2, né? Agora, veja só, relembrando, como que faz para achar quanto que é raiz quadrada de 9? Para achar quanto que é raiz quadrada de 9, a gente tem que pensar qual que é o número que é o quadrado da 9, certo? E esse número é o 3. Para a gente descobrir quanto que é raiz quadrada de 25, a gente tem que pensar qual que é o número positivo que é o quadrado da 25. E esse número é o 5. Então, o que a gente quer descobrir agora, ó, devemos encontrar qual que é o número que é o quadrado da 2. Se a gente quer encontrar o raiz de 2, a gente tem que pensar qual que é o número que é o quadrado da 2. Só que olha só, se a gente fizer 1 ao quadrado dá 1. Se a gente fizer 2 ao quadrado, dá 4. Se fizer 3 ao quadrado, dá 9. Se eu continuar, esses números, os resultados vão só aumentando, né? Então, a gente nunca vai conseguir achar um número inteiro que é o quadrado dá 2, mas a gente consegue tirar uma conclusão. Ó. Como 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4, se existe algum número que é o quadrado dá 2, esse número tem que estar entre 1 e 2. Então, raiz de 2 é um número entre 1 e 2, certo? Para que é o quadrado dê 2 aqui, porque está no meio. Bom, então a gente descobriu que o raiz de 2, por enquanto, é um número entre 1 e 2. Só que um número entre 1 e 2 tem muitas possibilidades, né? Por exemplo, vamos tentar aqui, ó, 1,2. Se eu fizer 1,2 ao quadrado, dá 1,44, ainda não deu 2. Se eu fizer 1,3 ao quadrado, dá 1,69, ainda não deu 2. Estou procurando aquele que dá 2 ao quadrado, né? Se eu fizer 1,4 ao quadrado, dá 1,96, ó, ainda não deu 2. Se eu fizer 1,5 ao quadrado, dá 2,25. Se eu fizer 1,6 ao quadrado, vai ficar maior ainda, vai ficar 2,56. Ou seja, se eu fizer um número com uma casa depois da vírgula, eu não consigo nenhum deles ao quadrado que dá 2 certinho. Ó. Tá vendo? 1,4 dá 1,96, 1,5 ao quadrado dá 2,25. Então, nenhum número com uma casa depois da vírgula vai dar 2. Mas a gente consegue concluir o seguinte, ó. Como 1,4 ao quadrado dá 1,96 e 1,5 ao quadrado dá 2,25, se existe algum número que é ao quadrado dá 2, esse número tem que estar entre 1,4 e 1,5, certo? Então, agora a gente vai ter que fazer uma pesquisa nos números entre 1,4 e 1,5, primeiramente com duas casas depois da vírgula. Só que o problema é, a gente sabe que entre 1,4 e 1,5 tem infinitos números, né? Tem muitos números. Então, vamos tentar alguns. Ó. Se eu fizer 1,41 ao quadrado, vai dar esse número aqui. Ó. Se eu fizer 1,42 ao quadrado, vai dar esse número. Se eu fizer 1,43 ao quadrado, vai dar esse número que é maior, já passou do 2 já, né? E se eu for aumentando aqui, vai ficar cada vez maior. Então, não adianta nem continuar calculando, que não precisa.
De novo, o que eu concluo disso aqui? Que nenhum número com duas casas depois da vírgula ao quadrado vai dar 2 exatamente, né? Mas a gente já está muito perto, ó. A gente já consegue tirar uma conclusão daqui, que se existe esse número, se existe o raiz de 2, ele tem que estar entre o 1,41 e o 1,42, certo? Para que ao quadrado dê exatamente 2. Então vamos tentar, só que temos um problema, né? Entre 1,41 e 1,42 tem muitos números também, né? Então vamos tentar alguns, ó. Se eu fizer 1,411 ao quadrado, dá esse número. Se eu fizer 1,412 ao quadrado, dá esse número aqui, ó. Se eu fizer 1,413 ao quadrado, dá esse outro número. Se eu fizer 1,414 ao quadrado, dá esse número, quase no 2, né? Estamos chegando pelo jeito, ó. Se eu fizer 1,415 ao quadrado, dá esse número que já passou do 2, já, né? E se eu fizer 1,416 ao quadrado, bom, já vai estar maior ainda, nem precisava ter calculado. Então, o que eu concluo? Ó, que nenhum número com 3 casas depois da vírgula ao quadrado vai dar exatamente 2. Mas eu consigo concluir que se esse número existe, ele está entre 1,414 e 1,415. Mas ó, veja só que a gente está quase chegando lá, está pertinho, né? Aqui ó, já tem 3 9s aqui já tem 2 zeros, então parece que a gente está chegando, né? Bom, mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Ó. Esse procedimento continuaria infinitamente e nunca encontraríamos o valor exato de raiz de 2. Ó. Então, raiz de 2 ele é 1,4142135 e tem infinitos algarismos depois da vírgula e não tem nenhum período. O que isso significa? Esse número, raiz de 2, é uma dízima não periódica. A gente nunca vai encontrar o padrão aqui, tá? Então, eles vão ficar números aleatórios, a gente nunca vai achar exatamente o número que ao quadrado dá 2. O que a gente faz, então, quando a gente precisar do raiz de 2, a gente usa aproximações. Se eu precisar da aproximação com uma casa decimal, a gente usa uma casa decimal, 1,4. Se a gente precisar de duas casas decimais com aproximação, vai ficar 1,41. Se for 3 casas decimais, 1,414 e assim por diante, né? 4 casas decimais, 4, 1, 4, 2. Bom, então fica como tarefa para vocês encontrar a aproximação do raiz de 3 com duas casas decimais e encontrar o raiz de 5 com duas casas decimais, utilizando o mesmo procedimento, né? Fazendo uma investigaçãozinha, pode utilizar a calculadora para fazer as contas, tá? Sem problemas. Bom, agora que vocês tentaram, então eu vou mostrar para vocês a resolução. Ó. Quanto que vale o raiz de 3? Ou seja, a gente está procurando qual que é o número que é o quadrado dá 3. Bom, então vamos começar pelos números inteiros. Ó. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Como a gente está procurando o número que ao quadrado dá 3, a gente conclui que esse número está entre 1 e 2, certo? Bom, então só que entre 1 e 2 tem muitos números, né? Se a gente fizer 1,2 ao quadrado, dá 1,44. 1,3 ao quadrado, 1,69. Ih, tá longe, né? Tem que dar 3. 1,4 ao quadrado, 1,96. 1,5 ao quadrado, 2,25. 1,6 ao quadrado, 2,56, está chegando. 1,7 ao quadrado, 2,89, está perto. 1,8 ao quadrado dá 324, ih, já passou já. O que isso significa então? Significa que se existe um número que ao quadrado dá 3, esse número está entre 1,7 e 1,8. Né? Só que entre 1,7 e 1,8 tem muitos números, então a gente vai ter que continuar a nossa investigação. Então, já que está entre 1,7 e 1,8, vamos tentar alguns números. 1,71 ao quadrado dá esse número. 1,72 ao quadrado dá esse número aqui. 1,73 ao quadrado dá esse número, já está pertinho do 3. 1,74 ao quadrado já está pertinho, mas já passou, né? E 1,75 aí passou mais ainda. Bom, mas a gente consegue tirar uma conclusão disso aqui. Ó. Se existe um número que ao quadrado dá 3 exatamente, esse número está entre o 1,73 e o 1,74. Bom, mas aqui a gente já consegue, né? A gente já conseguiu uma aproximação com duas casas depois da vírgula, a gente nem precisa continuar esse procedimento. O raiz de 3 ele é aproximadamente 1,73. Entre 1,73 e o 74 está mais pertinho do 1,73, né? Então, 1,73 é a aproximação do raiz de 3 com duas casas decimais. Vamos fazer a mesma coisa para o raiz de 5. Ó. Que número que é ao quadrado dá 5? Então, vamos tentar aqui primeiro os números inteiros. Ó. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Bom, nem precisa fazer mais, né? A gente já consegue concluir aqui ó, que se existe um número que ao quadrado dá 5, esse número tem que estar entre 2 e 3. Bom, só que aí tem muitos números entre 2 e 3. Vamos testar o 2,1. 2,1 ao quadrado, 4,41.
2,2 ao quadrado, 4,84, já está ficando perto. 2,3 ao quadrado dá 5,29, que já passou, né? E 2,4 ao quadrado dá 5,76. Nem precisa continuar, né? Os números vão ficar só maiores. Já dá para a gente concluir o quê? Se existe um número que ao quadrado dá 5, esse número tem que estar entre o 2,2 e o 2,3. Então, daqui já dá até para fazer uma aproximação com uma casa depois da vírgula, está mais próximo do 2,2. Então, se você quiser fazer uma aproximação com uma casa depois da vírgula do raiz de 5, vai ser 2,2. Mas a gente pediu no exercício duas casas depois da vírgula, né? Então a gente tem que continuar o procedimento. A gente sabe que está entre o 2,2 e 2,3, mas tem muitos números entre o 2,2 e 2,3. Tem o 2,21 ao quadrado dá esse número aqui. 2,22 ao quadrado dá esse número. 2,23 ao quadrado dá esse número aqui. 2,24 ao quadrado dá esse número aqui. 2,25 ao quadrado dá esse número aqui. Bom, já passamos, né? A gente já consegue concluir o seguinte, ó, que se existe um número que ao quadrado dá exatamente 5, esse número está entre o 2,23 e o 2,24. E aparentemente aqui mais perto do 2,24, né? Bom, como o exercício pediu uma aproximação com duas casas depois da vírgula, já basta até aqui já o que a gente já fez. Ó. Então, raiz de 5 é aproximadamente 2,24, que é a aproximação com duas casas decimais ou duas casas depois da vírgula. Beleza, pessoal? Valeu!